Muito bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Que alegria podermos ter mais uma vez esse encontro, um pouquinho diferente do nosso já acostumado, mas também tem sido uma experiência muito agradável poder chegar à casa de vocês e ter essa sensação, e não é apenas uma sensação, mas uma convicção de que nós estamos juntos e unidos em Cristo Jesus. Bem-vindos todos ao nosso culto. E sei que muitos irmãos da nossa igreja, mas sei também que muitos irmãos de outras igrejas, de outros estados, e a gente tem até pessoas de outros países acompanhando os trabalhos aqui em nossa igreja. A todos, o nosso muito bem-vindo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, convidamos você para esse momento de adoração, de reflexão, de ouvir a palavra do Senhor e ser edificados. Nós vamos iniciar orando, pedindo a graça e a bênção do nosso Pai Celestial, para que tenhamos um momento de profunda edificação e adoração ao nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso amado Pai, é maravilhoso estar na Tua santa presença, Senhor, com os nossos corações cheios de expectativas, da alegria da Tua presença, o consolo da Tua palavra que receberemos, a bênção da oração que nos aproxima e intensifica a nossa intimidade com o Senhor, pela fé e pela mediação de Cristo Jesus, o Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador. Dedicamos esse tempo ao Senhor e às atividades aqui também, o nosso cantar, o nosso falar, o nosso orar e o nosso ouvir. Todo esse tempo dedicamos ao Senhor, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, aceitando, recebendo o culto que a Tua igreja te oferece nesta manhã, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, quero convidá-los a cantar com muita alegria, como sempre fazemos. E olhe, cante mesmo, participe, você pode acompanhar, ouvir o som da nossa igreja cantando, e você vai também acompanhar, porque a letra está aí. Queremos você envolvido neste culto, cantando conosco. Vamos cantar. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a
Um dos momentos importantíssimos na nossa igreja é esse momento agora, quando nós nos unimos num clamor, numa intercessão em favor dos nossos queridos irmãos. Temos irmãos enfermos, temos irmãos lutando, aí se tratando de doenças graves, mas a nossa confiança em Deus nunca e jamais será abalada por qualquer que seja a doença. O Senhor está conosco em todos os momentos, ora curando alguns dos seus filhos, ora dando a força, a paciência suficiente para suportarmos as tribulações e o sofrimento. Então, olhe aí como você pode acompanhar várias pessoas, vários irmãos, familiares, idosos, pessoas amigas, parentes de nossa igreja. Nós vamos colocar esses nomes e os seus problemas na santa e poderosa mão do nosso Deus, que pode todas as coisas, está acima de todas as coisas e tem poder suficiente para nos amparar, para nos guardar e proteger a nossa fé. Vamos orar, meus queridos irmãos, por esses queridos também. Já há tanto tempo sendo alvo de nossas orações, continuam necessitando. E, claro, agradecer a bênção, o cuidado de Deus nesse tempo que estamos vivendo, orar pelo nosso Brasil, pelo mundo, orar pelo sistema de saúde congestionado com as suas dificuldades, mas vamos clamar ao nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, como temos aprendido, ao longo da nossa vida, Criador e sustentador, provedor de todas as coisas, aquele que nos ampara. Então, curvemos as nossas frontes numa oração, agradecendo as bênçãos recebidas e também pedindo a continuidade do cuidado do nosso Deus sobre as nossas vidas, dos nossos queridos irmãos e amigos. Ó Deus bendito, a nossa alma se deleita ao lembrar-nos do Teu cuidado sobre nós, das muitas experiências vivenciadas pelo Teu povo, experiência de cura, experiência de perseverança, de força que o Senhor nos dá para suportarmos os dias e os períodos difíceis na nossa vida. Por conhecermos a Tua palavra, Senhor, nós sabemos e aceitamos com humildade e reverência ao Senhor as tribulações, as doenças, os problemas em casa, a aflição de alguns dos nossos irmãos e amigos. Pela Tua palavra sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Assim cremos, ó Deus, e assim vivemos. Não importa se podemos ou não explicar e entender todas as coisas, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma deseja continuar firme, sabendo que o Senhor cuida e governa todas as coisas, todos os momentos e todas as situações da nossa vida. Te louvamos, ó Deus, pelos dias bons, pelos períodos de saúde, de atividade que muitos desses irmãos viveram. Mas te louvamos também por este momento de dificuldades, de impedimentos, porque em todos os momentos a Tua presença é o grande prazer e o deleite da nossa alma, Senhor. Nós reconhecemos e reafirmamos que muito melhor é em qualquer situação, inclusive nas doenças e dificuldades, na presença do Senhor, do que com toda saúde, vigor e realizações mais distante do Senhor. Que pela Tua palavra, pois ela é a fonte da nossa fé e confiança, que pela ação do Teu Santo Espírito, nós possamos, Senhor, sempre como agora fazemos, reafirmar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Colocamos essas vidas, os seus problemas e as suas aflições
e também a sua alegria e a sua fé diante do Senhor, para que a tua poderosa mão os alcance e os abençoe, porque nós te pedimos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos cantar mais um hino. Vamos adorar ao nosso Deus com mais um dos nossos queridos hinos do cantor cristão. Cantemos. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Muito bem, agora quero convidar os nossos queridos irmãos para a apreciação da palavra do Senhor, um texto bíblico conhecidíssimo. Hoje quero pensar com você sobre o Salmo de número 1, que tem como título A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. A leitura, na nossa versão,
que passo a fazer nesse instante, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Este salmo, embora conhecidíssimo, cada vez que nós lemos, como só ia acontecer com a leitura de qualquer texto da palavra de Deus, há novas descobertas. É como se Deus, dirigindo a nossa vida, apontasse numa nova direção, num novo foco da nossa vida. E hoje chama-nos a atenção a primeira parte do verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ora, o prazer na lei do Senhor. Pensando nisto, meus queridos irmãos e amigos, cheguei a imaginar que esse texto pode ser estudado da seguinte maneira. No primeiro momento, nós vamos, à luz do tem prazer na lei do Senhor, pensar no relacionamento do crente em Cristo Jesus com a sociedade, quer dizer, o crente e as suas relações sociais. Isto nos leva imediatamente ao primeiro versículo, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o crente tem prazer na lei do Senhor, esse tipo de ajuntamento, que parece ser interessante, que parece ser amistoso, oportunidade ali se tem de dar muita risada, de deboches, de brincadeiras. Mas o salmista, que analisa sua própria vida e analisa a relação do crente com Deus e do crente com o mundo, ele sabe, sim, onde está a verdadeira alegria e, segundo ele, não é com o ajuntamento dos ímpios. É claro que isso nos leva a pensar em muitos lugares, em muitas situações. É no seu trabalho, lá no seu departamento, na fábrica, na indústria, é também na escola, nas faculdades, onde, vez ou outra, nós observamos grupos sorrindo de algumas coisas, brincando com algumas coisas, e muitas delas sérias. E é comum que nesses grupos, se houver ali um crente, normalmente ele é alvo de algumas chacotas, de algumas brincadeiras, porque ele não aprecia, sabe-se disso, e muitas vezes ele é alvo desse escárnio. Sim, porque ali há piadas de muito mau gosto, há anedotas que são absolutamente impróprias para o Filho de Deus, e este não é um momento, nem é o lugar para o crente ser condescendente.
ele é firme. Ele tem no seu coração, na sua alma e na sua mente os princípios imutáveis da palavra de Deus, que segundo esse salmo, é exatamente o lugar onde nós encontramos a nossa plena satisfação. E não nessas brincadeiras, e não nessas anedotas, nessas piadas. O brasileiro costuma fazer piada de todas as coisas. Tudo transforma em brincadeira. E algumas delas, ou muitas delas, absolutamente aceitáveis. Mas, quando se trata de moralidade, ou imoralidade, ou amoralidade, o crente preserva o entendimento que tem da palavra de Deus e conduz a sua vida por esses princípios que fazem com que em qualquer lugar ele exale o bom perfume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos, por exemplo, de Efésios capítulo 5, onde há orientações sobre a nossa linguagem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ali mesmo diz que nós devemos nos relacionar falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Onde é que está o nosso prazer? Onde é que está a nossa alegria? É na conversação cristã, como diz também um dos nossos hinos: sabei falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus. É uma repreensão àqueles que não levam isso em consideração. Mas nós consideramos isto. Nós sabemos que devemos ter uma linguagem polida, uma linguagem orientada e alicerçada na santa e bendita palavra de Deus. Sabe por quê? Porque, como diz o experiente escritor deste salmo, o varão bem-aventurado é aquele que não anda nesses ambientes, não se envolve com essas atitudes de pessoas que não têm compromisso com Deus. E o crente não faz por um momento, por uma situação muito clara em sua vida. Um motivo absolutamente bíblico. Ele não tem mais prazer nessas coisas. Como é bom nós acompanharmos de vez em quando o desenvolvimento de alguns crentes. É interessante como alguns que antes do conhecimento e da experiência salvífica com Cristo não tinham preocupação com a sua linguagem, muitas vezes depois de crente em Cristo Jesus, uma vez por outra, ele parece esquecer de que é uma nova criatura e ele solta uma palavra ou uma brincadeira de mau gosto, mas é impressionante como imediatamente ele pede desculpas a quem está ao seu lado. Já passei por isso muitas vezes, em que uma pessoa me diz alguma coisa e logo em seguida diz: pastor, desculpe, esqueci. E isso, em lugar de me entristecer, pelo contrário, isso traz uma alegria muito grande no meu coração por observar claramente o desenvolvimento espiritual, o interesse dele em viver como a palavra de Deus orienta. Assim, meus queridos irmãos, quando nós estudamos o crente e a sua relação com o mundo e com a sociedade, esse texto nos dá o caminho certo e seguro. Nós não ficamos lá, não pertencemos a esse ambiente, não participamos das coisas indecentes que fluem desse ambiente cheio de pessoas ímpias. Por quê? Porque o varão bem-aventurado é aquele que tem a sua alegria, o seu prazer na lei do Senhor. O segundo aspecto importantíssimo que nós observamos nessa passagem está no versículo 3. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor, esse é o pensamento corrente aqui em nossa reflexão, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem,
e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui nós temos que observar o que a Bíblia fala sobre o crente e as suas obras. E como a palavra de Deus diferencia as obras daqueles cujo prazer está na lei do Senhor. Isso nos faz lembrar, por exemplo, o que a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ao fazer uma descrição sobre as obras da carne e as obras do Espírito, como de forma tão clara ele mostra as obras daquele cujo prazer está na lei do Senhor. E também ele mostra as obras daquele que biblicamente é considerado ímpio por não ter a sua fé firmada em Cristo Jesus. O salmista diz que aquele que está prazeroso em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, ele está firme, fixado em um local onde ele pode produzir muito, porque ele tem acesso contínuo à água da vida. É impressionante. Aqui, próximo de um rio, das águas, pode ser entendido muito bem como aquele que está ligado em Cristo Jesus. Entre algumas coisas que Cristo fez questão de dizer quem ele era, usando várias figuras, ele usa a figura de água viva. Ele é a água viva, como no caso do pão, o pão vivo que desceu do céu. Mas ele também é a água viva que mata a sede, que traz vida. Olha como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra tantas situações assim. Apocalipse diz, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A gente se lembra também de que o profeta Ezequiel, em uma de suas muitas visões, ele observa que há um rio que sai do trono de Deus. E para onde esse rio se dirige, e é lá para as bandas do deserto, do norte, ele observa que por onde quer que essa água vai passando, ela vai levando cura, ela vai levando vida, e ela vai levando a possibilidade de haver, de uma e de outra margem, ela cria a possibilidade de árvores frutíferas. E também onde antes não havia pescadores, porque não havia água, não havia vida, agora essas coisas começam a aparecer. Não é interessante essa harmonia da palavra de Deus, de livros do Antigo Testamento como do Novo, evidenciando claramente a mão de Deus, a caneta de Deus, escrevendo todas essas coisas numa harmonia perfeita? Então, o salmista compara aquele cujo prazer está na lei do Senhor como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela tem vida, ela tem saúde, ela tem longevidade. Então, muito impressionante isto. Assim, ele diferencia a vida do crente em Cristo Jesus, aqui também, e a vida do ímpio, que é infrutífero, ou os seus frutos são ruins. É impressionante, quando estudamos comparativamente, o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele mostra a diferença de existência, de continuidade das obras do ímpio e das obras do justo. Ele mostra que aquele que está em Cristo Jesus, primeiro constrói sobre o próprio fundamento que é Cristo. E se os elementos que esse crente traz para construir as suas obras é ouro, é prata, coisa boa,
Então ele diz que essa construção, esta obra do crente, ainda que submetida a fogo, ela será aprovada, ela continua. E, na verdade, quanto mais provação, mais purificação há nas obras daquele que constrói sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele, à semelhança deste salmo, ele está plantado junto a ribeiros de água. A água viva que sacia nossa sede, que nos traz saúde e que nos faz capazes de frutificar, e que o fruto é bom, é gostoso. Esse é o crente em Cristo Jesus, porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite, como que buscando um aprofundamento no conhecimento dela, para que suas palavras, suas atitudes, suas obras e o resultado geral de todas as suas atividades sejam provados e aprovados e continuem frutificando para a glória do nosso Deus. Será que estamos assim? De que estamos próximos? Onde estão as nossas raízes? Estamos próximos do rio da água da vida? Estamos ligados a este rio? Estamos firmes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Esta é a condição para que, como crentes, nós produzamos boas obras que permaneçam a despeito das provas fortes pelas quais venha a passar. E em terceiro lugar, esse texto nos convida a pensar no crente e sua relação com a lei. Já que o verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o texto pressupõe a existência de outro código, de outra lei, de outras leis, de outras normas, e que claramente não trazem satisfação ao crente em Cristo Jesus. Ele se satisfaz, ele se regozija, ele sente prazer na lei de Deus. Nós vivemos já há um bom tempo um período assim que poderíamos chamar de um período de frustração em relação às nossas leis. Recentemente ouvi uma entrevista de um cantor, um grupo bastante conhecido entre os evangélicos. É uma entrevista do Alex Gonzaga. Você deve conhecê-lo, já deve ter ouvido, ou pelo menos já deve ter cantado alguma música dele. Um batista, como nós, mas também atento aos acontecimentos do nosso país. E foi impressionante. Foi uma entrevista longa, mas guardei algumas poucas coisas e quero mencionar só uma delas. O entrevistador perguntou-lhe sobre a sua visão e a sua expectativa e esperança no Brasil nos dias de hoje. E ele mostrava que, em sua opinião, a grande frustração do brasileiro, dele especialmente, era com as nossas leis, com as instituições. E ele dizia: quando nós descremos nas instituições, então a esperança como cidadão, como crente não, mas como cidadão, como aquele que trabalha, que deseja, que ora por uma mudança profunda no nosso país, essa esperança se esvai. E ainda bem que fica a esperança em Cristo Jesus, que esta é imorredora, indestrutível. Mas ele dizia: olha o que fazem com a nossa lei. A nossa esperança, quando a gente olha e acompanha os absurdos, é que, bom, isso vai ser julgado, isso vai para a primeira instância, segunda, se não resolver, quando chegar no nosso Supremo Tribunal, na Suprema Corte, isso vai ser resolvido. Mas ele dizia: mas olha o que é que tem acontecido. Esse vai e vem,
essas mudanças inconsequentes da nossa lei. Que prazer há nisso? Qual é a alegria que um brasileiro hoje pode expressar quando pensa na lei, quando pensa no nosso Supremo Tribunal? Que alegria há! Qual é a esperança que essa lembrança nos traz? Nenhuma. Mas aí, a comparação é necessária e é impossível não fazê-la. Por isso, o justo tem o seu prazer na lei do Senhor. E por que na lei do Senhor e não na lei dos homens? A lei dos homens está sujeita a acomodações, a interpretações tão variadas, sujeitas a interpretações influenciadas porque está em risco a vida de um amigo, os interesses pessoais. Então, há um descompasso, há uma impossibilidade de compreensão e de congruência entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Ninguém se entende, porque todo mundo trabalha a seu bel prazer. Então não há nenhuma alegria. Mas aí o salmista diz: o seu prazer está na lei do Senhor. Ora, meus queridos irmãos e amigos, há quantos anos você conhece a lei do Senhor? Há quanto tempo você conhece a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Nós a conhecemos e sabemos algumas coisas a respeito dela. A sua imutabilidade, por exemplo. Porque ela tem a sua fonte, a sua origem, num Deus imutável e perfeito. Por isso a lei é perfeita e é imutável. Ela não muda. Não importa a quem ela está sendo aplicada. É ao rico, é a alguma potência, é ao pobre, ao branco, ao negro, ao homem, à mulher, ao idoso, à criança. A lei do Senhor não muda. E também não envelhece. Isaías diz que as coisas passam. A flor, de repente ela floresce de manhã, à tarde seca-se e corta. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quantas mudanças na minha existência, apenas na minha existência. Quantas mudanças tenho acompanhado do judiciário, que ora define uma coisa, lá algum tempo depois, porque uma pessoa importante, ou para defender os seus próprios interesses, muda a sua opinião. Eu tenho visto isso, mas eu olho para a história, quer dizer, a minha existência, mas a existência de todos os meus predecessores. E a palavra de Deus é a mesma. Então, que prazer extraordinário o crente tem em ler a palavra de Deus. Ele sabe que é uma verdade para hoje, mas é a mesma verdade que foi para séculos e séculos atrás. E se Deus, em sua misericórdia, permitir à humanidade viver muitos séculos ainda, daqui a muitos séculos, se Deus nos permitir a existência da humanidade, a palavra será a mesma, a lei será a mesma. Olha que segurança! Por isso nós pregamos, aconselhamos e pessoalmente buscamos a nossa confiança na palavra do Senhor, que é perene e é imutável e é absolutamente justa. Você já sofreu muitas injustiças na vida, talvez, mas nenhuma delas pela aplicação da palavra de Deus. Não. Ela não é injusta. É absolutamente justa e há prazer nisso. Olha que confiança a gente pode ter. Deus decretou, isso é lei, é sua lei, que aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna.
não verá mais a morte, estará liberto da condenação do pecado e terá a vida eterna. Lei de Deus, que procede da boca de Deus. E não há poder nesse mundo, nem influência que possa modificar. Essa garantia não é humana, é divina. Por isso ela traz segurança. Não importa quantos dos nossos amigos e pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, não importa o quanto acreditem nisso ou não. Isto é uma verdade eterna. E gostaria de encerrar a nossa reflexão nesta manhã com uma consideração adicional sobre por que há prazer na leitura da lei do Senhor. Algumas vezes nós lemos alguns livros e gostamos bastante. Eu li algum tempo atrás, pelo menos 3 vezes eu li um livro, e enquanto eu lia, eu desejava muito ter algum encontro, oportunidade de perguntar algumas coisas ao seu escritor. O Ser e o Nada, um livro de filosofia complexo. E eu precisei ler umas 3 vezes para descobrir a complexidade dele e a minha grande dificuldade em entendê-lo. Às vezes, conhecer o autor é uma forma muito boa de conhecer os seus pensamentos e saber o que ele pensava. Bem, eu nunca estive na companhia de nenhum escritor dos muitos livros que eu já li. Nunca estive na companhia. Mas a palavra de Deus nos mostra uma situação extremamente boa, extraordinária, que é o fato de nós lermos a Bíblia em sua companhia. Pense nisso comigo. Então veja, é maravilhoso saber que quando nós lemos a lei de Deus, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós não estamos sozinhos. Nós estamos na companhia do seu escritor. Você já pensou nisso alguma vez na sua vida? Por isso a gente costuma orar, não é verdade? Como crentes em Cristo Jesus, a gente costuma orar antes de ler a palavra do Senhor, pedindo a sua bênção, a sua direção, para que a nossa alma, a nossa mente, os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente seja iluminada para a nossa compreensão. Mas é impressionante, quando você está lendo a Bíblia, nesse sentido e nessa atmosfera de crença, de regozijo, de fé em Deus, você tem a companhia dele. E eu fiquei imaginando o que é que esse escritor faz enquanto a gente lê o seu livro, a sua lei. O que nos faz lembrar também uma experiência do salmista, um pedido, que ele dizia: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então eu fico imaginando, e a experiência parece garantir isso, que enquanto nós lemos a Bíblia paulatinamente, dia após dia, página por página, ou tema por tema, é como se Deus pegasse em nossas mãos, sabe aquela brincadeira que muitas pessoas fazem? Olha, eu vou te mostrar uma coisa nova, vou te surpreender. Fecha os olhos. E então nós conduzimos alguém com os olhos fechados, quando queremos, por exemplo, mostrar um presente, uma coisa boa. E aí a pessoa vai porque confia. Ela fecha os olhos, se deixa conduzir, até que você diz, pode abrir os seus olhos. E quando você abre os seus olhos, quer dizer, a cortina se abre. A venda dos olhos é tirada. Então muitas pessoas ficam boquiabertas, impressionadas com o lugar, com a paisagem, com a visão, com o presente recebido. É como se Deus fizesse isso conosco. Quantas vezes na sua leitura prazerosa da lei do Senhor, de repente você foi obrigado a parar, deslumbrado,
com Deus indicando uma coisa nova ali para você. Parece brincadeira, mas foi exatamente isso que aconteceu, lendo esse salmo de novo. E quando comecei a ler, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso me fez parar, ter prazer na lei do Senhor. E essas ideias vieram ao meu coração. O que é isso, senão descortinar? Deus dizendo, para um pouquinho que eu quero te mostrar alguma coisa nova. Olha só que prazer o crente tem ao ler a palavra de Deus, porque Ele está conosco e nos dirige. Ler a lei do Senhor é prazeroso, porque é a única oportunidade que você tem em sua vida de ler o livro, a lei, ao lado, na companhia e sob a orientação do próprio autor. Ora, Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas. E é interessante como você vai lendo a Bíblia, vai folheando a Bíblia, se depara, para ler um texto e dali o Espírito Santo te leva a outro que confirma, que apoia. Meu querido irmão, meus irmãos, minha igreja, amigos e famílias de tantos lugares que talvez esteja aqui conosco, eu quero desejar que Deus abençoe a você profundamente e que você hoje tome algumas atitudes. A primeira é de não colocar a sua alegria nos encontros com os ímpios. Você já sabe o tipo de conselho que procede da boca dos ímpios. E então não se permanece lá, não se assenta lá, não se detém nesses ambientes. Que o dia de hoje também reforce o desejo que certamente você já tem em seu coração, de que a sua vida seja produtiva para o reino de Deus. Não podemos continuar sendo crentes infrutíferos, inoperantes. E saia daqui também com o propósito de que a sua vida e a sua relação com a palavra de Deus, com a lei de Deus, ela se sobreponha a qualquer outro código de justiça e de norma. A lei de Deus que se sobrepõe a tudo e a todos. Que permaneça em nossos corações, mudando, modificando, redirecionando a nossa vida, a bela e sublime vida que Deus nos tem dado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Nós estamos chegando, meus queridos irmãos, ao final do nosso culto e queremos orar ao nosso Deus agradecendo por mais essa oportunidade. Então eu vou convidar você a curvar as suas frontes, fechar os seus olhos. Nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, desejando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Mais uma vez, Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento que passamos aqui, te agradecemos pela companhia, embora virtual, mas sei que muitos irmãos em suas casas estão em profunda comunhão conosco, uns com os outros, a tua igreja santa e poderosa, geração eleita. Nós te louvamos, Pai, por essa possibilidade. Rogamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que, sobretudo, ó Deus, nós nos fixemos na tua santa e bendita palavra, a lei do Senhor infalível e imutável conduza os nossos passos, nós todos que estamos envolvidos neste culto, Senhor. Dirija a nossa vida e os nossos passos, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a preciosa comunhão e alegria no teu Santo Espírito sejam com todo o teu povo, hoje e eternamente. Amém. Bem, você é convidado, teremos o nosso culto à noite,
Então você é convidado a estar conosco mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia muito bom, um encontro com almoço, com amigos, no almoço, que a conversação seja boa. Quem sabe você se aprofundar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.